Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez com vocês, um live ao vivo. Me atrasei um pouquinho ali, que eu tive que reiniciar o nosso notebook. E hoje, num olhar de Norberto Peixoto, sem querer impor nada para ninguém, obviamente, eu não sou dono da verdade, mas é mais a gente provocar um diálogo e algumas reflexões. Nós viemos com o seguinte tema: Exu, de orixá da criação ao compadre batizado nas umbandas. Vamos tentar entender um pouco as reelaborações que houveram desde a cosmovisão de origem, que é da religião tradicional Iorubá, que foram os africanos que vieram da costa do Bênin, da Nigéria, no processo escravocrata para o Brasil, que trouxeram esse saber, e as reelaborações, modificações que houveram aonde Exu deixou de ser um orixá da criação, da gênese divina, e ele é o compadre, os compadres da Umbanda, por vezes, o pagão que precisa de um batizado. A gente foi buscar esses conteúdos e que tem registro. Olha, este livro aqui, Compadre, uma análise psicológica possível de Exu, da editora Vetor. O autor é o nosso irmão aqui, José Jorge de Moraes Zacarias. Este livro é muito bom, eu indico. O José Jorge de Moraes Zacarias, ele é psicólogo, ele tem formação em mestrado em psicologia escolar, ele é doutor em psicologia social, ambos o mestrado e doutorado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é docente há mais de 25 anos e pesquisador das religiões afro-brasileiras. Indico esse livro ao estudioso. E também referências nesse livro nosso, Exu, Poder Organizador do Caos, de nossa autoria, aí nas melhores livrarias. Então, eu trouxe algumas reflexões no olhar de Norberto Peixoto no primeiro bloco, pessoal. Depois eu vou abrir para perguntas, para comentários, né? Eu vou tentar responder, interagir com vocês, para nós refletirmos e pensarmos juntos como é que Exu se tornou de orixá da criação ao compadre batizado nas umbandas. Então fiz aqui algumas afirmações para nós refletirmos, para nós pensarmos, quebrando barreiras, rasgando véus, rompendo barreiras de dogmas ou de verdades absolutas, cristalizadas, que não podem ser transpostas. A gente quer provocar a reflexão sem impor uma verdade, sem chegar a uma conclusão final, porque o tema não se esgota aqui. Seria impossível nós, em 30, 40 minutos, explorarmos a ponto de darmos esse tema como concluído. Ele ainda está em construção. Então, veja bem, da gênese da religião tradicional Iorubá, Exu faz parte da criação, assim como Oxalá. Então, se a Bíblia tem uma gênese da criação, dos mundos, né, da terra, da humanidade, do cosmos, a religião tradicional Iorubá também tem, que é aquele saber dos antigos babalaôs que veio de África para cá. E Exu é o orixá que faz parte da criação divina, junto com Oxalá. Então, Oxalá e Exu são os primeiros orixás. Oxalá, existem duas correntes, uma que ele teria sido o primeiro orixá criado, e a segunda que ele já existia pelo todo e sempre, ele se expressou fora do corpo de Deus, e Exu foi criado após Oxalá. Então que Exu seria o primeiro orixá criado. E ambos fazem parte da criação divina. Então, Olodumare, Deus, quando resolveu criar o cosmos, os planetas, os espíritos, ele parte de Oxalá e de Exu, e a partir daí os demais orixás. Então Exu, para a cosmovisão africana, Iorubá, ele é o princípio cósmico dinâmico que faz a comunicação
todos os níveis, em todas as dimensões. Então ele é um princípio cósmico dinâmico que existe, sempre vai existir, e qualquer comunicação precisa passar por essa força cósmica que é a força de Exu. Exu é mensageiro, enquanto um aspecto do próprio Criador, ou seja, ele se desdobra, Olodumare se desdobra de si mesmo e cria Exu, para ele ser o grande mensageiro, o grande mediador entre todas as dimensões do universo, entre todas as encruzilhadas, entre todas as formas de vida. Então, nós poderemos fazer uma afirmação partindo da cosmovisão dos antigos Nagôs e Yorubás, que Exu ele tem o campo de atuação ilimitado. Exu ele se diferencia da essência única que é Deus, né? E a partir dele toda a matéria que foi criada, e aí matéria criada nós entendemos também as dimensões que são extrafísicas, as outras dimensões do Orum, que nós podemos entender como plano espiritual, mas que tem uma matéria desde a mais densa até a dimensão, extrato de frequência mais quintessenciado, mais sutil. Todos eles, todas essas dimensões, extratos de frequências, de ondas eletromagnéticas, elas têm um desdobramento do impulso de Exu. Então a matéria do Criador, a essência do Criador, o fluido cósmico, né, que se desdobra de Deus, precisa do impulso de Exu para criar as demais formas de matéria no universo manifestado. Então tudo passa por Exu. Exu é um aspecto diferenciado do próprio Deus. Isso é um conceito meio metafísico, um pouco abstrato, mas a gente precisa enfatizar isso no início da nossa preleção para que a gente possa entender a função cósmica de Exu na criação. Isso é muito importante, tá bom? Enquanto Exu é atributo divino, ele se torna indispensável a toda a criação, pois é através de Exu que Olodumare, Deus, Zambi, o grande arquiteto do universo, Jeová, não importa o nome, ele que é o incognoscível, ele que a gente não consegue cultuar direto, nós precisamos desse panteão de intermediários, sejam divindades conhecidas como orixá, sejam guias, falangeiros ou santos, arcanjos, ascensionados, enfim, para que nós consigamos entender e perceber Deus na sua essência. Então, Exu é um atributo divino e ele é indispensável a toda a criação, pois é através de Exu que Deus se desdobra a partir dele e cria tudo o que mais existe. Então Exu ele é considerado o agente mágico universal. Esse conceito de agente mágico universal. Até aqui nós estamos na cosmovisão de origem que veio para o Brasil, que os antigos babalaôs, os sacerdotes, a religião tradicional iorubá trouxeram para o nosso Brasil. Se Exu existe e ele é pujante no Brasil, porque esse saber atravessou o Oceano Atlântico nos navios negreiros, né, através dos nossos irmãos africanos, e veio aportar no Brasil. Vamos fazer um recorte da fundação da Umbanda. A fundação da Umbanda foi em 1908, na nossa visão, na nossa perspectiva, né, no olhar de Norberto Peixoto, que foi o caboclo das 7 encruzilhadas, né, uma entidade missionária que veio com esse encargo de fundar a Umbanda em terra. E é emblemático o que o caboclo afirmou na sua primeira manifestação, né, no Centro Espírita em Niterói, que duvidaram dele, né, do que ele iria fazer, não acreditaram que no outro dia ele estaria fundando um culto, né, e que todos os morros de Niterói, as trombetas soariam, todos saberiam disso. Ele disse que o nome dele era Caboclo das 7 Encruzilhadas, que para ele não haveria caminhos fechados. Veja bem, encruzilhada nos remete a cruzamento, encontros.
encontros, cruzamentos, comunicação, mediação, caminhos, é Exu. Embora o Caboclo das Sete Encruzilhadas não tenha usado qualquer menção a Exu, mas ele, na fundação da Umbanda, estava se utilizando o poder volitivo do orixá Exu e também de Ogum, que tem muitos atributos semelhantes. Ogum e Exu. Exu, Senhor dos Caminhos. Ogum, Senhor dos Caminhos. Exu, o executor dos destinos, mas ambos têm ligação com caminhos, né? E o emblemático é a questão da encruzilhada e das 7 encruzilhadas. Esse número 7 nos remete ao centenário, a uma numerologia, e as 7 encruzilhadas podemos entender os principais saberes que formariam a doutrina de Umbanda, né? O saber africano, dentro das suas diversas nações, Angola, Nagô, Banto, Jeje, enfim, o saber espírita e o saber católico, que se cruzaram naquele momento histórico, em 1908, para dar um impulso à doutrina inicial de Umbanda, onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas normatizou, criou a normativa básica do culto nascente. Então, eu quero deixar registrado aqui os atributos da fundação de Umbanda, que foram usados, poder volitivo do orixá, né, que para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou seja, haveriam encruzilhadas, mas não teriam caminhos fechados, todos estariam abertos para a realização e fixação, implementação da religião nascente naquela época. E esses dois orixás, Exu e Ogum, voltando para o nosso tema, que é Exu, feito esse registro do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no imaginário popular, o que aconteceu desde os idos do século passado, no início, até os dias de hoje, digamos assim? Primeiro, houve uma reelaboração, uma reinterpretação do que era Exu. Acredito que a cosmovisão de origem, na sua essência, naquele momento, em 1908, ela seria muito agressiva, porque nem o nome de Umbanda poderia se ter nas tendas. Não se aceitavam o registro de estatuto no cartório de registros especiais, né, de pessoas jurídicas, na época, se tivesse o nome Umbanda. Então teria que se ter o nome espírita ou de santos católicos. Por isso, tendo espírita Nossa Senhora da Piedade e as demais todas, das 8 que o Caboclo fundou, inicialmente todas com o nome de santos católicos, para que se pudesse registrar os seus estatutos e se legalizar os terreiros. Imagine se fosse trazer um saber de Exu dentro de uma cosmovisão de origem que já veio, né, demonizado de África através das primeiras interpretações da sabedoria de Fá, que foram antropólogos católicos que o fizeram. Então, já há uma primeira reelaboração de Exu, onde na sua manifestação, essa força, a manifestação das entidades que atuariam através da força do poder, do atributo do orixá Exu, já se colocou essas entidades primeiro submetidas hierarquicamente a Caboclo ou a Preto Velho, que seriam ordenanças, né, dos caboclos ou dos pretos velhos, e que atuariam, né, nas limpezas, nas descargas, nos descarregos, inicialmente não sendo permitido em giras públicas de Exu. Depois, alguns anos após a tenda espírita São Jorge, o Caboclo das Sete Encruzilhadas permitiu as engiras de Exu e os atabaques. Então ele já reviu inicialmente essa sua posição. E por que naquela época houve a necessidade de uma primeira reinterpretação? Porque as coisas acontecem de forma gradativa, nós temos que ver o contexto histórico. Hoje nós podemos trazer para dentro da Umbanda interpretações livres de dogmas ou de barreiras, né, de religiões ou de saberes que um elimina o outro, porque a essência da Umbanda é inclusão, e resgatar
uma sabedoria que ela é ancestral, dentro de uma cosmovisão da religião tradicional Iorubá, que nos auxilia a desconstruir esse conceito equivocado de Exu demonizado, Exu com capa de bode, com chifres, né? E que ainda é o catalisador dos processos de intolerância religiosa que nós sofremos. E, num segundo momento, houve uma outra reelaboração, isso a partir da década de 40 em diante, onde se tentou codificar a Umbanda num primeiro congresso. Houve uma segunda reelaboração, que ela foi mais fruto do catolicismo e do pensamento dualista de bem e do mal. Então, surgiu de dentro da própria Umbanda, umbandistas, dando uma versão, inclusive há livros escritos na época em relação a isso, que Exu seria realmente a cabala de Lúcifer ou de Beelzebu, que representaria o inferno e que seriam trabalhadores do mal, né, que só viriam fazer o mal. Então, houve, digamos assim, uma absorção do diabo judaico-cristão católico que partiu de dentro do próprio movimento de Umbanda, e que isso contribuiu, sem dúvida nenhuma, decisivamente, até os dias de hoje, a uma incompreensão e um processo de intolerância religiosa. Até hoje nós temos imagens de Exu demonizados nas floras aí, né, nos mercados. Não se conseguiu ainda, na sua totalidade, sem querer hegemonizar qualquer saber, essa imagem grotesca e desfigurada do Exu ligado ao demônio, ao diabo judaico-cristão do catolicismo. Houve-se a necessidade, então, num determinado momento, de uma camada de espíritos considerada menos evoluída das regiões umbralinas, classificadas como Exus pagãos, dessas entidades serem batizadas, ou seja, se adotou uma absorção, um hibridismo de um sacramento católico, que é o batismo, e se essas entidades fossem batizadas na Umbanda, elas passariam a ser Exus batizados ou se tornariam os nossos compadres. Em contrário, se não aceitassem o batismo, ficariam, digamos assim, no caminho da negatividade, fazendo o mal, né, nas regiões umbralinas, infernais, considerados aí sim obsessores ou quiumbas. Então se deu uma conotação num determinado momento, dentro de uma escala evolucionista mais ligada ao kardecismo, que os Exus, entidades, seriam espíritos menos evoluídos e que precisariam fazer a caridade como possibilidade deles evoluírem, e para tanto teriam que aceitar o batismo na Umbanda. Vejam vocês aqui que há um afastamento abrupto do orixá da criação, do seu poder, seu atributo divino, na gênese divina e da criação, e fazendo aspecto do próprio Criador, poder volitivo do próprio Criador, que é utilizado como princípio dinâmico de comunicação em todos os níveis do universo e da vida, e se chega a ponto de um espírito menos evoluído que precisa ser batizado e fazer a caridade para evoluir. Não estamos aqui querendo impor uma verdade, dizer que nós estamos com a razão, ou que querendo impor qualquer doutrina. Sem dúvida há uma visão eurocêntrica que preponderou num determinado momento, com absorção de doutrinas, seja do catolicismo ou da escala evolucionista kardecista, que coloca os nossos irmãos, espíritos, no caso Exus, menores ou menos evoluídos que os demais. Pai Tomé, um preto velho que nos assiste, ele sempre nos diz: meu filho, todos os espíritos, todas as consciências criadas, individualizadas no infinito cosmos estão em evolução. Caboclo está em evolução, preto velho está em evolução, criança está em evolução, baiano, boiadeiro, pombogira, cigano, todas as formas de apresentação estão em evolução, porque uma consciência única e
completamente perfeita, inigualável, onipresente, só Deus em perfeição. Nós nunca nos igualaremos a Deus, porque ele deixaria de ser onipresente. Então, nós somos de uma crença monoteísta, acreditamos num Deus único, num panteão, né, de forças divinas que nós podemos entender como os orixás e outras denominações, que os atributos de Deus se desdobram, e a partir desse panteão de divindades nós podemos resgatar o nosso religare, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. E para nós, Exu, ele é resgatado como orixá da criação, como um atributo divino, e reinterpretado por dentro da praxis, da prática do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, ao qual sou dirigente, obviamente sem que nós percamos a identidade. Nós somos Umbanda, nós seguimos as normas de culto e as diretrizes ditadas pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, obrigado a todos vocês que estão nesse momento conosco. Eu vou abrir aqui para as perguntas, comentários. Faz 25 minutos que eu estou falando, aproximadamente 20 a 25 minutos. Nós vamos tirar aí mais 25 minutos, meia hora de comentários. Obrigado a vocês pela paciência de me escutar. Elaborei esse tema para nós dialogarmos. Ó, Bernadette Aciara Costa Burgos está chegando. Seja bem-vinda. Todos os que estão aí, que já estavam há tempo aí nos escutando. O Cosmo Bezerra, a Michele Menarbini, o Iranildo Paixão, a Ivana Lúcia, o Flávio Ramone, Vanderlene Paixão Campos. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Boa noite. Vamos dialogar, vamos conversar. Eu vou ler aqui a pergunta da Bernadette, o comentário dela. Vamos ver se a gente consegue aqui dar uma lida. Sou umbandista há 5 anos, estou em desenvolvimento. Já recebo, mas os meus companheiros não falam. Percebi que de um tempo para cá a energia dos meus companheiros mudou. Isso é comum? Olha, Bernadette, é comum, principalmente no desenvolvimento. Você vai percebendo o falangeiro, a irradiação do orixá, e você vai reelaborando isso no seu psiquismo. É comum, até que isso esteja firmado, até que você esteja mais segura. Tá bom? Continue no seu desenvolvimento. Façam perguntas, pessoal, aqui dentro do tema de Exu. Façam perguntas dentro do tema do orixá Exu. Exu de orixá da criação ao compadre batizado nas umbandas. Vamos ver se que eu consigo aqui ler algumas perguntas. Ó, Marcos Moraes. Boa noite, Marcos, lá de Minas Gerais. Marcos pergunta o seguinte: podemos considerar Oxalá e Exu como yin e yang da criação? Sim, Marcos Moraes, podemos. Boa correlação. Inclusive, o nosso autor aqui, ó, o José Jorge Moraes Zacarias, que é doutor em psicologia junguiana e psicologia da religião, fala isso. Então, Oxalá e Exu se complementam. Enquanto Exu é expansivo, Oxalá é introspectivo. Exu é dinâmico, Oxalá é estabilidade. E ambos são forças divinas, atributos, dentro de uma cosmovisão africana, da religião tradicional Iorubá, que se completam na criação, e são atributos divinos de Olodumare, né? Seria o próprio Olodumare desdobrado, e através desses atributos ele elaborou, concebeu e executou toda a criação divina, aos demais orixás e à humanidade. Obrigado, Marcos Moraes, pelo seu comentário. Muito bom a gente estar aí junto, tá bom, meu irmão? Marco Aurélio comentando: Exu é expressão da misericórdia e expansão da consciência, paz de todos. Perfeito, Marco Aurélio. Essa questão da expansão da consciência, Exu é o que permite todo o trânsito do nosso inconsciente profundo, nosso lado sombra, que transita para a nossa consciência através de insights, de impulsos, né? De talentos, de dons que ainda não são desconhecidos. Então, Exu realmente é esse grande expansor da nossa consciência, que ele vai trazendo aspectos sombra
da nossa personalidade, do nosso inconsciente profundo, que precisam ser integrados no self, na consciência, minimizando o nosso ego, diminuindo o nosso ego. Belíssimo comentário. Muito obrigado, Marco Aurélio, pelo seu comentário. Olha, aqui é Bernadette falando. Por que Exu foi denominado compadre? Então, no momento que Exu é batizado, ele ficaria amigável. Ele se torna o compadre, porque ele não faz mais o mal. Ele aceitou o batismo. E isso nesta concepção, digamos assim, mais oriunda da doutrina do catolicismo, que em um determinado momento o movimento de Umbanda absorveu. Então era preciso, digamos assim, catequizar uma camada, uma classe de espíritos considerados espíritos do mal, espíritos dos umbrais infernais, e através de um batismo eles se deixariam de ser Exus pagãos para Exus batizados, e a partir daí se torna o compadre, o amigão, aquele que não nos prejudica mais, aquele que nos auxilia na evolução, né? No caso, dentro de uma perspectiva, de um recorte de época. Eu, particularmente, não adoto essa denominação, né, de compadre. Ok? Muito obrigado pelo seu comentário. Fábio Neves. Existe alguma explicação por parte dos espíritos sobre o motivo de tanto preconceito contra Exu e a Umbanda como um todo? Pergunta o Fábio Neves. Olha, Fábio, veja bem, tudo que está no nosso inconsciente coletivo, todo o processo de penas eternas, de culpa, de ameaças, né, durante as religiões vigentes, a própria Inquisição. Então isso ainda vibra muito, e embora a gente esteja reencarnado, mas a gente cai em atavismos, em comportamentos. Então, dentro desse movimento, por exemplo, neo-evangélico, neopentecostal, existem muitos espíritos ligados ao Antigo Testamento, que são espíritos de uma linguagem punitiva, que desejam uma purificação, e são espíritos que ainda não entenderam a essência do cristianismo primevo, né, que é de compaixão, de misericórdia, de fraternidade universal. Então isso vai demorar um pouco ainda, até que a nossa consciência coletiva mude, que a gente consiga estar aberto para a alteridade, para o diálogo, para o diferente, e que nós entendemos que uma religião não tem a verdade. Todas conduzem, de alguma forma, para um caminho de espiritualização, de religiosidade, mas nenhuma em si encerra todas as respostas. Então, acho que a Umbanda vem nos ensinar isso, no momento que ela harmoniza vários saberes e ela não impõe uma cartilha, um código como sendo único. Então, a Umbanda vem nos ensinando o bom senso, a fraternidade universal, a inclusão, o diálogo. Nós, ainda umbandistas, estamos com uma certa dificuldade de entender isso, e o preconceito religioso parte de fora para dentro. Nós, umbandistas, exigimos respeito daqueles que estão de fora, mas, por vezes, nós não damos o devido respeito para os outros, ou seja, a gente ainda tem seres humanos, umbandistas, por vezes ainda tem atitudes, ações que comprometem uma ética, um caráter dentro da religião e acabam comprometendo a nossa identidade, a nossa inserção social, uma melhor legitimidade da Umbanda. Então parte ainda muito, meu irmão, do esclarecimento de nós, umbandistas, do que seja Umbanda e o que a Umbanda quer nos ensinar. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou tentar aqui ler mais alguns comentários. Pessoal, o Flávio Ramone, que fez um comentário até bem grande. Boa noite, Flávio Ramone. De Brasília. É comum alguns médicos trabalharem com mais de Exu e a ligação com esses Exus serem mais presentes do que com outras entidades, por exemplo. Quem me desdobrou a primeira vez foi o Exu da linha dos Caveiras, e esses amigos sempre procuram me instruir nas minhas ações na busca da evolução. Olha, Flávio Ramone, falar de uma individualidade de um médium, dadas as especificidades de um ori, do seu Eledá, da regência de orixás e de falangeiros, espíritos que atuam aí,
seria assim prematuro eu dar uma opinião de forma absoluta ou generalizada. Cada um de nós tem características, sim. É possível que determinados médiuns tenham mais afinidade por compromisso de tarefa do seu próprio reequilíbrio e execução do seu propósito de vida através da mediunidade, trabalharem mais com Exu e mais de um Exu. O importante é o que se faz com essa força, qual é a finalidade dela e se ela serve para o melhoramento do próximo e para o nosso melhoramento, e se tem um corpo ético, uma psicologia e um movimento de melhoramento do ser humano na canalização dessas forças, dessas entidades. Então reflita, meu irmão, se a quantidade mais de um espírito Exu que se manifesta através da sensibilidade do teori, se essa quantidade te dá qualidade no trabalho de transformação de você mesmo e dos outros que estão com você, seja na assistência ou na corrente mediúnica, se esta quantidade maior de manifestação de entidades Exu te dá mais qualidade, mais força no melhoramento do próximo e na manifestação propriamente dita da sua mediunidade, ok? Obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui, gente, olha, André Bozeto Júnior. Boa noite, André Bozeto. Gratidão por você estar com a gente. Se ouve muito que Exu é especialista em creba de magia. Eu não gosto do termo magia negra, tá, Bozeto, André Bozeto? Vamos falar magia negativa aqui, tá? Que Exu é especialista na creba de magia negativa em caminho de quiumbas. Mas pergunto, preto velho e caboclo não consegue fazer isso? É preciso trabalhar com Exu no terreiro? Gratidão. Olha, André, não é preciso trabalhar com incorporação com Exu no terreiro para quebrar uma demanda, atrair um quiumba, encaminhar um quiumba. Preto velho e caboclo fazem isso sim. Nós temos caboclos da linha de capangueiros de Jurimas, os odés, caçadores, temos pretos velhos, quibandeiros, né, curadores, a própria linha dos pretos velhos, a linha das almas, né, os bentos e bentas, pretos velhos mandigueiros. Então, necessariamente não precisa se trabalhar com Exu através da incorporação da manifestação, tá, André Bozeto? Mas isso não quer dizer que o atributo de Exu não esteja atuando em todos os caminhos, né, nas aberturas de encruzilhada, nas passagens, nos portais de intersecção e de socorro nas zonas umbralinas ou de encaminhamento de quiumbas. Com certeza Exu está atuando porque ele faz par com todos os orixás e ele é o princípio dinâmico que está em todo o universo, em todas as dimensões, tá bom? Muito obrigado, André Bozeto, pelo seu comentário. Ana Maria Calegari, boa noite, Ana. Eu gosto muito de perguntas, viu, gente? As perguntas estão boas, obrigado. Vocês contribuem com meus estudos e com o meu melhoramento. Eu vim aqui me doar e dialogar com vocês. Boa noite. Quando se iniciou esse estereótipo errôneo de Exu como trabalhadores do mal, o que gerou grande preconceito que até hoje resiste, algumas pessoas ainda hoje dizem invocar Exu para trabalhos do mal. A Ana Maria Calegari está dizendo que ainda hoje pessoas invocam Exu, né, para trabalhos do mal. É verdade, Ana Maria Calegari, infelizmente, e por dentro da própria Umbanda. A gente vê umbandistas ainda com esse conceito equivocado e que tem esta evocação de Exu como entidade do mal, muitas vezes até por carência pessoal, né, de não conseguir as coisas por si mesmo ou pela força do seu ori, invocam essas forças que verdadeiramente não são de Exu, mas se apresentam entidades espirituais que se dizem ou ser, e a partir daí numa procura de poder, né, de realização que foge ao orixá. Infelizmente ainda por dentro da própria Umbanda temos exemplos que são equivocados e contribuem para o acirramento da intolerância religiosa. Basta a gente ver os vídeos que estão aí nas redes sociais, no YouTube, para comprovar que nós não estamos falando nenhuma inverdade. Obrigado, minha irmã, pelo seu comentário.
Michele Menarbini, boa noite, Michele. O ser humano tem um receio contra esse orixá. Será porque Exu é o que está mais perto do nosso mundo? Sempre escutei que Exu é o que fica mais perto da gente no dia a dia. De onde surgiu Exu sendo ser do mal? Coisa que não acredito, sempre escuto. Procuro mostrar minha opinião contrária a isso. Olha, Michele, realmente Exu é nosso lado sombra. Ele é o orixá que é espelho, é mais próximo do ser humano. Isso talvez nos assuste um pouco, porque por vezes a gente se enxerga em determinadas ações que são frutos da gente mesmo, dentro da lei de afinidade. Então eu sempre digo, cada um de nós tem o Exu que merece, ou se faz dizer que é Exu, porque pela lei de afinidade, independente de que entidade seja e de que orixá ele esteja atuando, irradiado ou enfeixado no poder volitivo do orixá, o que vai atrair o meu caráter, o meu modo de ser, por afinidade. Então nós temos que pensar que tipo de espírito nós estamos atraindo para vibrar no nosso ori. E você tivesse visto o início do live, depois você reveja que eu explico por que Exu é esse ser do mal. Tento dar algumas interpretações nas reelaborações que houveram do orixá, da cosmovisão africana, que era o orixá da criação, da gênese da criação, que era Exu, passando por dois momentos principais da Umbanda, desde a fundação até a questão da intensificação da demonização de Exu, que foi na década de 40, 50. Tá bom, minha irmã? Reveja o live depois. Espero te ajudar na busca da compreensão dessa força Exu. Muito obrigado por você estar com a gente, hein? Lucas Menezes. Boa noite, Lucas Menezes. Obrigado, meu irmão, por você estar aí com a gente, nos escutando, colaborando aí com o nosso aprendizado, com o nosso estudo da noite. Lucas pergunta o seguinte: boa noite, Norberto. Um Exu entidade batizado num terreiro de Umbanda que não tenha uma doutrina contra amarração, faria amarração? Ou quando acontece esse tipo de coisa podemos atribuir exclusivamente aos quiumba? Visto que, por ser algo errado, vai atrasar ou comprometer a evolução da entidade? Boa pergunta, Lucas Menezes. O fato de ser batizado, de se oficiar um rito, seja ele qual for, não garante um caráter do sacerdote e daquela corrente. Então, se o sacerdote ele tem falhas de caráter, ele usa a magia, as evocações, né, as forças que ele atua através do seu mediunismo, ele usa em desrespeito ao merecimento e ao livre-arbítrio do outro, ele vai atrair entidades, a sua corrente vai ser, digamos assim, vai concordar com isso, né? Vai acabar utilizando isso como senso comum no terreiro. Obviamente que o sacerdote é o maior responsável, independente de rito de consagração, de batismo, de entidade ou não, ele vai atrair espíritos afins com essas práticas que vão se dizer ser Exu, atuar como Exu. Então, independente do rito, meu irmão, passa pelo caráter daquela corrente e o caráter do sacerdote. Então a gente tem que olhar, acima de tudo, os seres humanos que ali estão e por inferência podemos concluir a categoria de espíritos que é atraído para esta egrégora. Tá bom? Espero ter auxiliado você no seu entendimento, na sua reflexão. Vamos olhar aqui outras perguntas. Vamos ver se eu pego aqui uma pergunta legal. Carlos Eduardo. Boa noite, Carlos. Por que tem médium que incorporados ainda pode ouvir e ver como se estivesse consciente? Vamos lá, pulou aqui, só um minutinho. O Carlos Eduardo, boa noite. Por que tem médios que incorporados ainda podem ouvir e ver como se estivesse consciente, mas não tem domínio do seu próprio corpo e quando retorna lembra de alguma coisa? Olha, Carlos Eduardo, seria um tema para um outro live, a questão do transe mediúnico, que hoje prepondera a semiconsciência, né? Raríssimos os casos de mediunidade inconsciente em que um médium, ele escuta, ele vê durante o transe, durante o estado alterado de consciência, embora ele tenha saberes, conhecimentos que afloram que não são deles, e após
o transe ele fica ainda com lembrança de parte de tudo que aconteceu. No outro dia, essa lembrança reduz significativamente. No olhar de Norberto Peixoto, sem querer ferir nenhum outro irmão ou nenhum outro entendimento, o que está acontecendo hoje é que o plano espiritual está utilizando a consciência, a semiconsciência, como um grande recurso pedagógico, educativo dos próprios médiuns. O médium desempregado que está tendo dificuldade de lidar com esse momento, está procurando emprego, vai chegar um dia na Engira, ele vai atender consulentes que estão desempregados e buscando um aconselhamento. Então o médium vai ter que aconselhar, e isto que ele vai falar, ele vai acabar escutando e vai servir para a doutrinação dele mesmo. E assim sucessivamente. O médium com dificuldade de relacionamentos, com carências afetivas, processos de separação ou dificuldade em relacionamento amoroso, ele vai pegar consulentes que vão querer orientação, que estão com dificuldade nesse campo psicológico da existência humana, e assim sucessivamente. Então vejam você que a semiconsciência, a consciência, ela tem uma possibilidade nossa muito grande de aprendizado, ao contrário da inconsciência, que nós não aprendemos nada porque nós não nos lembramos. Fazendo ainda uma outra correlação, não só com o que o médium fala, mas com que a entidade está vibrando nos seus chakras, no seu corpo astral, o que a entidade está passando de saber, de atributos psicológicos, de melhoramento, que o médium, gradativamente, através da semiconsciência, ele vai fixando e gravando isso na sua consciência, ele vai, digamos, incorporando como na sua consciência, no seu modo de ser. Então eu vejo hoje a mediunidade semiconsciente e consciente como um grande recurso educativo e pedagógico que o plano espiritual está utilizando nos terreiros de Umbanda. Obrigado, meu irmão, pelo seu comentário. Espero ter ajudado dividindo o olhar de Norberto Peixoto. Eu não sou dono da verdade. Vamos ver aqui se eu pego uma outra pergunta. O Cláudio Marques, boa noite, Cláudio. Vamos ver se eu consigo ler, a pergunta é um pouco grande. Quando ocorre um expurgo planetário de espíritos que perderam sua condição magnética de reencarnarem na Terra e são alojados em outros planetas mais primitivos, os Exus correspondentes ao desenvolvimento e equilíbrio kármico daquela cultura os acompanham ou são entregues para outros regentes correspondentes ao novo plano? Olha, Cláudio Marques, eu acredito que cada caso é um caso, não dá assim para generalizar. Existem entidades espirituais que acompanham esses movimentos de expurgo para planetas inferiores, né, transmigratórios. Nós tivemos um caso, não foi de um Exu, um tempo atrás, que foi um preto velho, Rei Congo, que ele se manifestou e ele estava se despedindo da terra, né, ele se despediu do terreiro, que teria acabado a tarefa, olha que coisa bonita, teria acabado a tarefa dele naquele terreiro e a tarefa dele no mediunismo de Umbanda, que ele poderia ir por um orbe mais evoluído, por uma esfera de trabalho, por uma dimensão de mais felicidade, mais sutil, mas ele, por amor, iria acompanhar um grupo de espíritos que estariam sendo exilados para um planeta inferior, e ele, preto velho, né, disse que iria acompanhando como tutor desse agrupamento de espíritos para um planeta inferior, assim como muitos de nós viemos de outros planetas, né, para a Terra, e outros espíritos luminares vieram como os nossos tutores nos acompanhar. Então, meu irmão, eu vejo que isso, viu, Cláudio Marques, depende de cada caso, depende da índole de cada espírito, porque esses espíritos vão por amor, né? Eles optam, eles escolhem fazer esse descenso e ir para um orbe inferior. Tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Poderia ter sido sim uma entidade Exu, por que não? Bom, estamos quase terminando, né, pessoal? Denis Nogueira. Boa noite, Denis. O Denis disse que está há mais de 20 anos na Umbanda e Quimbanda, sempre trabalhando com 1, 2, 3 linhas na esquerda. O que me diz sobre? Olha, Denis, eu comentei uma pergunta anterior sobre isso. Tem que ver a naturalidade
de cada médium, as especificidades do teu ori, né, do teu eledar e do teu comprometimento com tarefa. Eu sempre digo que quantidade se torne qualidade, que essas 1, 2, 3 linhas na esquerda que você trabalhe, meu irmão, te dê mais qualidade, mais empoderamento no axé, que você possa esclarecer mais seres humanos, mais espíritos, no melhoramento de caráter de todos que passam pela influência do seu mediunismo, tá bom? Que essa quantidade maior de linhas da esquerda dê um empoderamento no teu axé, na tua força mediúnica, uma qualidade que te ajude mais ainda a auxiliar aqueles que te procuram, e que quantidade por quantidade tão somente, eu acho, perde o sentido, tá bom, meu irmão? Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos ver se eu pego mais aqui. As perguntas estão muito boas, hein, gente? Muito obrigado, hein? As perguntas estão boas, isso nos ajuda nos nossos estudos, inclusive nos livros no livro que nós estamos escrevendo. Antônio Augusto Medeiros. Exu é a vontade de poder para mudar e transformar as consciências humanas. O que está por trás do enigma da risada de Exu? Olha, Antônio, eu já falei sobre isso antes. Também comentei aqui, se tu olhar o live depois, desde o início, acredito que pela tua pergunta tu chegou agora há pouco. Exu faz o trânsito do inconsciente para o nosso inconsciente. Então tudo que vem de possibilidade, de aptidão, de saber, de impulso psicológico, melhorando o nosso lado sombra e que se acopla no nosso consciente, né? Minimizando o nosso ego, nos tornando um ser humano melhor, mais fraterno, emocionalmente mais equilibrado, tem a participação de Exu nesse trânsito do inconsciente para o consciente. Então Exu sim melhora a nossa consciência. O que está por trás da risada de Exu, eu fiz um live, tá na linha do tempo aqui do Pérola de Ramatiz, falando sobre isso, tá, meu irmão? A risada de Exu não é só um mantra de fixação da entidade no médium, no aparelho, naquele momento, durante a incorporação, como ela serve também para todo um axé, né, de socorro, de amparo, e a risada de Exu também reflete a felicidade e a alegria de Exu, porque eu desconheço Exu infeliz, Exu triste. Já conheço Exu calado, Exu que fala pouco. Agora Exu triste, Exu depressivo, Exu que não é feliz, até o presente momento eu não conheci nenhum. Obrigado pela sua pergunta. Vamos ver aqui. Ó, a Thali Martins perguntando: boa noite, Exu é um orixá que pode trabalhar com as duas magias, tanto quanto a magia negra? Olha, Thales Martins, a tua pergunta ela parte de um pressuposto de dicotomia, de dualidade do bem e do mal. Exu, em essência, o orixá Exu, ele não é opositor a Deus. Dentro da cosmovisão Yorubá, da religião tradicional Yorubá, Exu não é antagonista a Deus. Não existe um conceito de demônio, de Lúcifer. Então, falando da cosmovisão de origem, Exu não faz o bem nem o mal. Exu é executor do destino. Ele tem um poder de volição, quanto orixá, que ele nos leva a um realinhamento do nosso propósito de vida. Em alguns momentos, a força de Exu pode ser incompreendida, porque alguns caminhos para nós vão estar fechados, e em outros momentos, Exu nos encanta, nos deslumbra pela sua força e poder de realização. Mas quem faz o mal, quem faz o bem, no sentido de prejudicar o outro e desequilibrar a harmonia coletiva, são os seres humanos. Tá bom, minha irmã Thali Martins? Muito obrigado pela sua pergunta. Rafael Vicentino Lourusso. Boa noite, Norberto, tudo bem? No tocante aos trabalhos realizados pelos pretos velhos da linha das almas, esses trabalhadores podem vir a cruzar em seu ponto riscado a energia de Exu, inclusive utilizando velas na cor de Exu? Claro que pode sim, Rafael Vicentino Lourusso. É até comum isso. O preto velho está sentado no toco, ele está benzendo, ele está abençoando, ele está trazendo o seu axé, está fazendo um desmanche, uma mandinga, e ele no seu ponto riscado está cruzado com Exu, né, com seu compadre, digamos assim, seu menino no astral, e Exu está sendo um agente mágico que está realizando
está concretizando aquilo que o Preto Velho em Terra, através da incorporação, está fazendo. Então é possível sim, tá, Rafael? Necessariamente não se precisa riscar o ponto para isso. Por vezes o Preto Velho não riscou ponto nenhum e ele está atuando par e passo com a entidade Exu que vibra no ori do médium, tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Gente, eu já estou fazendo aqui quase 1 hora de live. Nós começamos um pouquinho depois das 9, vou responder mais algumas perguntas aqui, nós já vamos para o encerramento, tá bom? Muito obrigado, as perguntas estão boas, tá? A Juliana Altimari: me falaram que não deveríamos fazer oferenda para Exu nas encruzilhadas de asfalto, só na de rua de chão. Isso é correto? Olha, Juliana Altimari, nós no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade não temos por prática fazer oferendas em encruzilhadas urbanas, tá bom? Nós respeitamos os nossos irmãos que são de outras confissões religiosas e nós entendemos que isso poluiria ali o meio ambiente, e esses são locais públicos de passagem. Quanto à oferenda de Exu em locais de chão, de terra batido, né? Cruzamentos de trilhas em matas, sim, é possível, se faz, desde que isso, Juliana, não polua o meio ambiente. Devem ser oferendas que tenham equilíbrio com o meio ambiente, com a força do orixá que está ali naquela trilha, naquela mata. Hoje a gente pode usar uma folha de mamona, uma folha de bananeira, elementos biodegradáveis, preferencialmente não acender vela. Se acender vela, espere a vela apagar, vá lá e recolha para não possibilidade de queimar a mata, tá bom? Procure não utilizar elementos plásticos, vidros, produtos combustíveis ou que não são biodegradáveis. Converse com seu sacerdote, te oriente em relação ao fundamento das oferendas, não só de Exu, como de todos os orixás, nos cruzamentos de matas, trilhas e pontos de força da natureza que os orixás vibram, tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui, gente, vamos estar encerrando aqui o live. Olha, o Danilo Ribeiro: boa noite, Danilo. É possível descobrir o orixá de cabeça usando radiestesia? Olha, Danilo, eu reconheço. Não tem fundamento, assim, dentro de uma tradição. Se utiliza a arte divinatória de Fá, através do Opelei Fá ou do Meridilelgum, que tradicionalmente usou de Búzios, ou uma entidade incorporada, de fato de direito, né, num sacerdote, num diretor de rito, que vá te orientar em esse sentido, tá bom? Então desconheço a utilização de radiestesia para a leitura de Eledá ou descobrir o orixá regente. Obrigado pelo seu comentário. Leonardo Fontoura Arcaro: boa noite, Leonardo. Eu trabalho com Exu 7 catacumbas. Quando estou incorporado, eu me sinto mais alto do que sou. Isso é normal, Leonardo. É uma expansão do seu perispírito, né? O seu corpo astral, ele se expande, ele altera, digamos assim, a sua coesão molecular, se é que a gente pode se referir assim, fica de uma plasticidade maior, e para que a entidade se consiga atuar no seu psiquismo, né? Te envolver, que você consiga perceber a força da entidade. Então é natural a gente se sentir maior, sim, determinadas manifestações, tá bom, meu irmão? Faz parte, é assim mesmo. Monteiro Júnior: tá, Norberto, até que ponto é verdade que os preto velhos são comandantes ou controlam os trabalhos de Exus? Olha, Monteiro Júnior, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Eu falei isso antes, nos primórdios da Umbanda, que Exu, as entidades Exu foram submetidas hierarquicamente ao comando de preto velho e caboclo. Isso, em muitas casas, ainda é assim. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, eu posso falar pela nossa casa, Exu não tem essa submissão. Eles têm tarefas que se complementam com preto velho, com caboclo, com as demais formas de apresentação, mas todos têm a sua independência, e que o que reza, o que nos dá é o bom senso daquilo que está sendo feito e qual é a finalidade da tarefa,
tá bom? Eles trabalham em parcerias, tá bom, meu irmão? Isso no olhar, na visão de Norberto Peixoto, ok? Não sou dono da verdade. Fernanda Pinotti, gostaria de saber se um filho pode ter orixá como de frente. Gostaria de saber se um filho pode ter orixá como de frente, qual o impacto desse orixá na vida dele. Se ele se desvitaliza. Olha, eu não entendi sua pergunta, tá, Fernanda? Todos nós temos um orixá de frente, independente da gente entender como tal ou não, ser da religião de Umbanda ou afro-umbandista ou da diáspora, que tem esse conceito de Eledá, de regência de orixá, de coroa mediúnica. A questão da desvitalização é quando nós estamos desarmonizados com a nossa essência. Em determinado momento, a gente entra num desequilíbrio psicobiosocial, né, psicológico, com impacto bioorgânico, né, emocional, e a gente se afasta da essência do nosso Eledá, o nosso orixá de frente, o nosso adjuntor e os nossos guias espirituais que vibram através desse Eledá no nosso ori. Então cada um de nós tem uma essência que veio na nossa reencarnação, que envolve o nosso ori e que se ligam ao orixá. Quando a gente se desequilibra e se afasta dessa essência, sim, a gente pode se enfraquecer, se desvitalizar. Mas quando nós estamos harmonizados com nossa coroa mediúnica, com nosso Eledá, a gente fica em equilíbrio, com saúde, caminhos abertos para doenças, para enfermidades, tá bom, minha irmã? Espero ter ter respondido a sua pergunta adequadamente, até porque eu acredito que ela tenha sido feita de forma incompleta. Fábio Neves, os espíritos de Exu estariam envolvidos também na guarda, mas não somente nisso, do planeta? Sim, Fábio Neves. Tem um mito que fala, Exu guardião da casa de Oxalá. Então, guardadas várias encruzilhadas, interpenetrações de dimensões e planos vibratórios, podemos afirmar sim que Exu é um guardião de tronqueira, de porta de entrada, de quadra de rua, de bairro, de cidade, de país, de continente e assim sucessivamente, numa hierarquia maior, de planeta, chegando ao ponto dele ser o guardião, o grande mensageiro, né? É o grande elemento dinâmico do cosmos, né? O organizador do cosmos, que é Exu, e que é um desdobramento do poder, do atributo divino de Olodumare, que é Deus. Obrigado, Fábio Neves, pela sua pergunta. Pessoal, eu vou encerrando. Monteiro Júnior está dando obrigado pelo live, pegou no final. Monteiro, você pode rever a ele vai ficar gravado, tá bom? Na linha do tempo aí do Pérola de Ramatiz. Tali Martins. Boa noite, Tali Martins. Seja bem-vindo. Qual a diferença entre Exu da Umbanda e Exu da Quimbanda? Olha, Tali Martins, para mim, para eu, Norberto Peixoto, não tem diferença nenhuma. Exu é Exu. Na Umbanda, nós atuamos também na Quimbanda, que é a negativa da lei, a paralela da lei. Poderíamos afirmar assim. Tem um ponto de Pai Antônio, que era o preto velho que vibrava, Zélio Fernandinho de Moraes, que fala: Pai Antônio é curador, Pai Antônio é quimbanda. Então, remetendo aos antigos feiticeiros curadores Banto, Angola. Então, quimbanda para nós é cura, é curador. Agora, se você se refere a quimbanda, a um rito que ele é separado, né, que ele criou vida própria, e aqui no sul nós temos, né, nossos irmãos que dizem quibandeiros, que ele se tornou independência, seja da Umbanda, seja de outra religião da diáspora. Nós não entendemos, nós não conseguimos perceber muitas vezes qual é o fundamento daquele Exu que ali está. Ele é um Exu que está ligado mais a um processo eurocêntrico, né, pelo vestuário que esses médios se vestem da Idade Média europeia, e o trabalho, digamos assim, não é um trabalho que se relaciona com a ética de Exu na cosmovisão de origem da religião tradicional iorubá. Eu acredito que essas entidades que ali vibram estão mais comprometendo a nossa identidade, a legitimidade das religiões mediúnicas e dando combustível para que a intolerância aumente. Eu não vou entrar mais em maiores pormenores,
Basta você olhar no YouTube, basta você ver nas redes sociais o que estão se publicando, o que estão se fazendo de festas de quibandeiros, que a gente não tem referência de que aquilo tem uma tradição, um fundamento de origem, numa ancestralidade. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Eu vou encerrar aqui a última pergunta da noite, pelo horário, tá, pessoal? Estamos fechando 1 hora. Daniel Branco Coach, é isso, Daniel? Boa noite, Norberto. Pena que muitos ainda acham que Exu é um escravo do orixá. É verdade, Daniel. Tem muita gente ainda que acha que Exu é escravo do orixá, do falangeiro. Uma vez um Exu, ao ser questionado sobre isso, fez a seguinte reflexão: como pode uma entidade ter tamanha liberdade para trabalhar e ainda assim ser considerado um escravo? Perfeito, Daniel Branco. Obrigado pelo seu comentário. Exu, como eu falei aqui no início do live, o pessoal que está chegando agora, é o princípio cósmico dinâmico que faz a comunicação em todos os níveis e dimensões, né? Ele é mensageiro, um aspecto de Olodumare, do Criador. Ele tem seu campo de atuação ilimitado. Toda a diferenciação da essência primeva que vem de Deus e que se desdobra na matéria formada, nas diversas dimensões e chega até em terra, tem impulso volitivo de Exu, princípio dinâmico de toda a organização do cosmos, de toda a criação. Então, se Exu tem um campo de atuação ilimitado, como nós vamos escravizar Exu? Como nós vamos botar Exu numa casinha? A gente vê Exu trancado com cadeado, o assentamento de Exu ali dentro. Exu não vai ficar ali na casinha. Aquilo é para a gente ter o poder e a chave do cadeado, ou o simbolismo de abrir e fechar o cadeado. Mas em si, a essência, a vibração de Exu, o seu axé, seu atributo, seu poder evolutivo, não se prende a nenhuma parede, a nenhum estreitamento, a nenhum limite. O assentamento de Exu pode ser e deve ser feito ao ar livre, sim, sem problema nenhum. Nosso muito obrigado, espero ter contribuído com a nossa reflexão sobre esse tema polêmico que eu ainda, e falando de Exu, de orixá da criação ao compadre batizado nas umbandas. Nosso muito obrigado. Eu sou Norberto Peixoto por mais um live. Gratidão a todos vocês que comentaram. Depois eu vou ler as perguntas. Ao Daniel Almeida, obrigado, Daniel. Denis Nogueira, obrigado. José Fernando fez uma pergunta agora que eu não vou poder ler agora, estou interrompendo o tempo. Estão me sinalizando aqui que terminou o tempo, mas depois eu vou dar uma lida, tá bom, meu querido José Fernando, Marcos Moraes, boa noite, tá certo, pessoal? Eu estou encerrando, muito obrigado, axé, até a próxima oportunidade, foi bom ter estado com vocês na noite de hoje, ok?